quando começaram as primeiras feiras, as primeiras comercializações aqui? As primeiras devem ser assim nessa faixa de. Eu mesmo com 12 anos, 50, 52 por aí, 50. Estariam começando algumas feiras Sim, livres. mas era uma feira assim, na frente de uma casa que era um comércio, que era o de Maruto, que era do finado Manuel Adebaldo do Cone, Muliquinho, né? Era de Manuel Adebaldo do Cone. E aí se formava na frente aquela feirinha de vender, como é que Uma diz? pequena cobertura? Não Não, existia nada. nada. Só a Aí banquetazinha? agora vendia o bode, como é que diz, o caprino, né? Isso. Caprino, suíno, mas o ovino não. Boi nesse tempo não. Hum. E aí agora tinha a feira que vinha o pessoal lá de Amagosa e trazia as verduras, a jaca, a banana, que vinha de Castro Alves. As frutas todas vinham de fora. De Castro Alves, é. Aí agora ali, rapadura e tal, que vem de Paraíso, antigo Paraíso, hoje é Eliso Eu Medrado, conheço, né? conheço. Então era aquela feirinha muito simples, né? E Pequena. aqueles barraqueirozinhos, pouca coisa. Não era. E a história mais forte era a Casa do Comércio, que era de seu Manuel Adebaldo Conde. Nessa, Tratado Nessa Muriquinho, época, hein? nessa época tinha já os tropeiros? Ainda Tinha, tinha os existia, tropeiros. vinha tropas de burro, trazia essa mercadoria tudo em lombo de burro. Não era carro. O senhor chegou ainda a viajar? Viajei muito para Paraíso com meu irmão, Carmerinho. O senhor comercializava? Hein? O senhor Não, eu comercializava andava, também? eu comprava assim, quer dizer, às vezes leitões aqui, levava para Paraíso, viu? E de lá para cá a gente trazia o café, trazia rapadura, farinha, que aqui não existia. Naquela época não era, as coisas eram muito difíceis. Aqui só tinha mesmo, no caso, a carne, As coisas eram muito simples daquela época grãos aqui. como feijão, milho, O feijão, milho, que já era pouco daqui. excedente que tinha na E cidade. daqui o que existia, então os criadores, mas era o suíno, o caprino, mas o ovino mesmo, o boi era uma raridade, só os altos fazendeiros, Eram mais criações de pequeno porte. pequeno porte, pequeno porte. E aí já vinham esses comerciantes de fora, em nome de burro, as tropas já faziam esse... Não, só o pessoal mesmo da cidade, não era quem vinha de fora, Ah, sim. era daqui mesmo. Que ia com os Ia, animais. levava os animais, tanto para Castro Alves como para Paraíso, para Margosa. Eles levavam mercadorias E daqui. de lá retornava com outras mercadorias. Como vinha a farinha, o café, a rapadura, tá vendo? E o senhor E daqui percebe... para lá levava o feijão, levava também leitões, quer dizer, o suíno sempre, né? É. Outra hora matava os porcos, como disse, fazia carne de sol, levava. Era um povo muito sofrido daquele tempo. Naquela época só percebia se já havia moeda corrente, comprava e vendia ou havia trocas de mercadorias? Não, existia moeda corrente. Hum. Existia. Então levava para vender a mercadoria daqui, De lá, comprava então, e recebia e trazia trazia. mercadorias diferentes de lá. E o senhor fazia também essa compra e venda, essa comercialização. É que eu estava, mas meu irmão, ele era mais velho, né? Então eu acompanhava. Entendeu? Então era uma feira bem pequena ali, só em volta Era ali. muito, era coisa mínima. Você olhava assim, quando era meio-dia e pouco, já terminando. Já estava terminando. onde era essa feira, seu Santinho? Na frente ali, onde é aquela casa de Jubal, que tem ali, era ali que era a feira. Só ali, agora depois, com um certo tempo, resolveu fazer um mercado, foi onde Rosa me procurou. E aí eu disse, agora a época de quando fez o mercado, que eu não estou muito, mas me parece que foi em 54. 54, foi 56, não tenho muita lembrança assim. Que ficava onde hoje é a Praça da Matriz, É a Praça da igreja.
Acho que não. Então aqui o comércio na cidade, na época que surgiu as primeiras feiras, era basicamente por vendas? Existia vendas para poder suprir essa questão de mercadorias ou Não, naquela época, como eu estava dizendo, a casa do comércio maior que existia era de Manuel de Baldubone, que era Muliquinho. E pronto, não tinha outros As comerciantes. outras tinham, mas é aquele, como se diz, quitandas, A mas não tinha bodegazinha. bodegas, que fala, né? Acho que era bodega que É, chamavam. não era um comércio para dizer lojas e as coisas. Com um grande Um certo abastecimento tempo de depois- mercadorias, não. Não. Era basicamente para vender assim um aperitivo e junto com aquilo um açúcar, um sal, coisas básicas. Na época a população local aqui era bem pequena. Bem pequena. Cerca de bem quantas pequena. casas mais ou menos? Casas mais ou menos a gente olhava assim, sei lá, não posso dizer assim a quantidade de casas que tinha, mas do meu conhecimento 10, tinha, mais de 10, tinha mais. Aí tinha casa de umas 20, 30 casas no máximo. Aglomeradas mais, aqui. umas 50, 100 casas aqui. Né? Mas quem mantinha realmente esse fluxo de comércio, do que precisava, do que comprava, para quem vocês compravam, era mais os ruralistas, o pessoal da zona rural. E se tinha uma produção de grama assim maior já nessa época? Já naquela época, mas plantavam muito pouco, não era. Era mais para suprir a necessidade de casa, a O subsistência. plantio veio chegar a Rafael Jambeiro quando foi fornecendo com bancos e assim por diante, Castro Alves, foi dando uma prioridade. Então chegou o Banco do Brasil, aí foi dando mais uma condição, mas também aí Rafael Jambeiro já estava em outro desenvolvimento. E já tinha feito esse mercado, já tinha uma boa feira, aí já é outra. Provavelmente seria um distrito já. Justo. Agora, para quando for cidade, para hoje, as coisas se desenvolveram bastante. Né? E aí que fica a você buscar como foi que teve a chegar um mercado, como foi que chegou uma feira, quem era esse povo dessas feirantes, como eu disse a Rosa. Aí veio Feira de Santana, veio Ipirá, veio próprio Castro Alves, veio Itatinga, vem Amargosa, vem esse povo todo que hoje eu posso dar muitos nomes porque eu trabalhei também de fiscal e eu sei mais ou menos quem era. Foi fiscal de feira. Eu trabalhei aqui em Castro Alves. Então, as primeiras cidades que chegavam a abastecer aqui dos gêneros que a gente não tinha, teria sido Castro Alves, Castro Alves, Amargosa, esse aí, o próprio Paraíso, Itatinga. Itatinga. Aí depois veio Feira de Santana e Ipirá, que hoje já tem essa rota toda de abastecimento, de trocas, de compras e vendas, né? Esse povo todo. E daquela época que eu trabalhei para hoje, deve ter muito tempo. Então, agora que eu trabalhei aqui, O senhor trabalhou quanto tempo de fiscal de feira? 12 anos. nossa, conhecem muito. Então, o Trabalhei senhor... 3 gestões, parece. Então, o senhor, De assim, Aurino Teixeira, de Pascoal e por que escolheram o dia de terça-feira para fazer a feira livre daqui? foi o povo que tomaram uma decisão e que achava que o dia de domingo era para o descanso, não para a feira. E que aí acharam por bem que dia marcar. O povo da localidade mesmo. Foi. Aí achou marcar para o dia de terça. Porque antes era no domingo. Domingo. A feira daqui sempre foi no domingo. Agora depois que achou, bom, fez o mercado, aí mudaram. Não, a feira tem que ser de terça-feira. E aí continuou. E se houver alguma ligação da feira no dia de domingo com a igreja? Por exemplo, o pessoal vir para a missa e fazer a feira? Não, isso quase não acontecia. Os dias de missa aqui sempre era umas datas, sempre, que eu sempre falo para muitos, era mais
setembro, dezembro, que aí já sabia, todo mundo a casar. Ou então batizar também. E era Era as independente datas de mesmo. domingo, me parece, porque o padre atendia em várias dioceses. E ele não tinha, Várias. naquele tempo ele vinha a cavalo, coitado, para pedreira. E aí não tinha muito essa cultura do domingo, da missa no domingo, não, como em outras cidades. Na verdade, o povo é que achou que o domingo, por ser um dia santificado, não deveria ser o dia da feira. Isso mesmo. Eu pensei que até teria sido pelos comerciantes, Não, que teria escolhido esse dia para proporcionar o maior fluxo de comerciantes para cá, porque em não, outros lugares seria não no foi. domingo. Foi porque o povo mesmo achou que o domingo era um dia não para. Era um dia de descanso. E não para. Porque aí embolava tudo. Quando é segunda-feira, trabalho de novo. Que negócio é esse? Mas como fiscal, quando houve essa mudança, o senhor chegou a conviver com as duas mudanças, dos 2 dias de feira, no domingo e depois na terça-feira. Em quais dessas era mais rentosa, o fluxo era maior de feirantes e tudo? Não. Toda a vida a terça-feira ganhou por tudo. Porque aí Foi ficou as melhor outras que o domingo. cidades todas, e tem várias delas que era domingo, e aí o povo foi para lá e aí agora ficou ganhando espaço, porque dia de terça-feira não tem quase em lugar nenhum. Aí nego fica segunda, terça, e quarta, que é Ibirá. Quando pensar que não, já vem sexta-feira, que já são feira, que já começa Santo Estevão. Aí vem domingo, que é no 100, Itatim, Milagre. E aí ganham espaço. Então os feireiros também, os feirantes acharam bem para eles, né? Então Foi bom pra foi eles. bom também para a cidade e para os feirantes que pegam feira aqui, né? E o povoado também ficaram felizes, porque no domingo ficaram para descanso. Né? Outras atividades, embora se for, né? Pelo menos um dia na semana tem que descansar, né? E aí, dona Zélia, a senhora vai precisar do documento também aqui, né? Sim, o senhor Né? autorize CPF e o. seus identidade, documentos, isso, para legitimar a sua autorização. É meio que isso.